Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para o nosso quarto dia de Masterclass sobre nossas soluções de IMS. Hoje, aí, para concluir essas 4 sessões, vamos falar sobre como descomplicar o gerenciamento, de deploy de imagens e também a parte de gerenciamento de dispositivos móveis. Comigo hoje aqui está o Fernando novamente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tonimar. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí para mais um dia do nosso Masterclass. Bom, e eu sou o Tonimar e hoje vamos falar aí sobre como descomplicar esse deploy de OS. Antes de começar a falar exatamente sobre o deploy de OS, repassar um pouco do que foi a nossa agenda aí nesses 4 dias, Então a gente falou aí, começando pela parte dos desafios mais comuns no gerenciamento de endpoints, A gente fez até uma pesquisa onde o pessoal acabou listando quase tudo como prioridade, dos pontos que a gente elaborou. Falamos também sobre a importância do gerenciamento unificado e que isso agrega, e facilita o gerenciamento do ambiente do parque de TI também. O porquê escolher o Desktop Central, como a solução vai ajudar você no seu gerenciamento de endpoint, a facilitar o trabalho aí de deploy, de softwares, configurações, facilitar a vida de quem gerencia os endpoints. Legal? Falamos também sobre a parte de gerenciamento de patches e vulnerabilidades, a parte de simplificação na instalação de softwares e o acesso remoto. No último dia, na terça-feira passada, nós falamos sobre a gestão de inventário e a implementação de políticas de segurança e a parte de hardening também. E hoje, para a continuidade, vamos falar sobre como descomplicar o deploy de sistemas operacionais, Então, fazer as imagens, e fazer o deploy delas. E, para finalizar aí, falar sobre o gerenciamento de dispositivos móveis. Antes de darmos continuidade, fazer 2 perguntinhas para vocês, sobre uma primeira sobre o deploy de sistemas operacionais e, na sequência, uma perguntinha aí sobre gerenciamento de dispositivos móveis. Soltar aqui a pergunta para vocês. Então, a primeira pergunta que nós temos aí é: o gerenciamento de deploy de sistemas operacionais faz parte do seu gerenciamento de endpoints no seu dia a dia? Você tem essa necessidade de fazer o deploy de endpoints? Como é que você faz esse gerenciamento? Precisa, não? Ou instala tudo ali no um software instalador, instalação aí normal? Ou você tem automatização desse processo aí de deploy? Se automatiza ele ou não? Então, a gente quer saber como é que aí, se faz parte do seu dia a dia, lidar com o deploy de sistema operacional, em grande escala. Então, a gente tem aí 100% do pessoal tem essa necessidade, que é fazer o deploy. E muitas vezes, as empresas aí não contam com uma solução de fazer imagem, fazer o deploy de forma automatizada, e aí o time técnico precisa ir ali fazer máquina a máquina, e isso gera um trabalhão e você poderia estar rendendo em muitas outras coisas, Então, você tem uma perda aí de valor agregado enorme. E a segunda pergunta é com relação à parte de dispositivos móveis, Então, a sua empresa utiliza dispositivos móveis como ferramenta de trabalho? Então, é outra prática, A gente está aí acostumado com os Bring Your Own Device, e aí a gente tem uma série de aplicações já baseadas em mobile para facilitar a vida, E acaba entrando para a empresa também a utilização desses dispositivos, principalmente em alguns pontos acabam até se confundindo, o que é o pessoal e o que é o corporativo. Então, a gente tem aí uma perguntinha bem interessante para fazer. Já vimos aqui que tem. Beleza. Encerrando aqui a pesquisa. A gente tem aí 75%, das empresas aí, do pessoal que está participando, comentaram aí que faz parte do dia a dia e utiliza os dispositivos móveis como ferramenta de trabalho. Outros 25% tem a separação ali do que é dispositivo móvel e não faz parte. Então, tem uma divisãozinha, mas a gente vê que a grande maioria já está adepta a essa utilização. E aí surgem alguns problemas, alguns desafios, melhor dizendo, sobre essa parte de gerenciamento de dispositivos móveis. E é o que a gente vai descobrir hoje aqui apresentando para vocês. Então, antes disso, fazer uma pequena repassada, sobre o que a gente falou. A gente comentou, sobre os desafios
mais comuns no gerenciamento de endpoint, a questão da visibilidade, do ambiente distribuído, a questão do home office, suporte a multiplataformas, gestão de vulnerabilidades, a questão de compliance também, e um ponto importante, né, a parte de integração, a importância de uma solução UEM, né, totalmente unificada, o gerenciamento dos endpoints. E aí você tem uma série de atributos aqui, de features, que são necessárias para garantir aí uma segurança e um ambiente totalmente gerenciado. Falando também, né, do porquê o Desktop Central, como que ele pode ajudar. Então, a gente falou de multiplataformas, a gente tem aí o suporte a Linux, Windows, Mac, e para dispositivos mobile, né, como o próprio Apple, Android e o Windows, Microsoft, né, no caso. Também algumas características que a ferramenta possui, né, como a parte de gerenciamento de pads, gerenciamento de arquivos, instalações de software, a parte de relatórios, administração de usuários, a própria questão de instalação de sistema operacional, gerenciamento de dispositivos removíveis, né, como USB, gerenciamento de energia, a parte de aprimoração de segurança do ambiente também. Comentando um pouco sobre os prêmios, né, e reconhecimentos que a ferramenta tem ganhado aí nesses últimos anos. Então, todo mundo aqui faz parte do quadrante. Comentando mais aprofundadamente aí sobre a questão de gestão de patches e vulnerabilidades, né? Aqui com um pouco das características que a ferramenta possui. O ciclo, né, de como é que é aí para fazer a implementação, gerenciamento dos patches e vulnerabilidades. Comentamos um pouco sobre a parte de como é simples fazer a instalação de software em endpoints de forma remota e a facilidade também de desinstalar, né, esses softwares. Então, ao contrário de outras soluções que você precisa criar um pacote para cada tipo de ação, aqui a gente tem apenas um pacote e consegue fazer a configuração utilizando o mesmo. Então, reaproveita e ganha tempo com relação à nossa execução. A gente falou aqui também sobre o acesso remoto, né? A gente pode ter aí um acesso remoto seguro, auditado, né? Com preocupação relacionada à privacidade do usuário, ter o consentimento dele para realizar essa tarefa. E além de fazer também o acesso remoto, contar com chat, seja por texto, vídeo ou voz, numa única plataforma. Falamos também do inventário, né? Então, a questão de ter inventário de hardware e software, gerar alertas, ter a parte de medição de software para saber se aquele usuário que está aplicado a licença está consumindo a licença realmente ou se foi um uso esporádico e está aí dando um custo, né, a mais para o gerenciamento. Então, a parte de scan de software também, controle, né, como bloqueio de aplicações não permitidas na empresa ou bloqueio do executável. A parte também de políticas de segurança, né, como configurações de desktop, por exemplo, variáveis do ambiente, né, do desktop, configurações do computador, como uma característica específica, por exemplo, um aviso legal de consentimento relacionado à LGPD. A gente tem uma série de configurações também para a aplicação, se a aplicação já vem configurada, por exemplo, um Office, a questão do Wi-Fi, já vem tudo configurado no computador, sem precisar fazer isso de forma manual, né, e aplicar algumas configurações de segurança, como até mesmo bloqueio de pendrive. Falamos também um pouquinho sobre a parte de hardware dos endpoints, né, onde a gente passou aí pela parte de controle de navegadores, dispositivos remotos, ativação do BitLocker, aplicação de configurações do ambiente, né, que a gente já tinha passado isso nos outros dias, a questão de vulnerabilidades também, ativação de recursos para prevenção de perda de dados, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de uma ferramenta. Então, a gente tem aqui algumas das telinhas que a gente acabou mostrando na última vez. E aí chegamos hoje para o nosso assunto do dia, nessa manhã, que é como descomplicar o deploy de sistemas operacionais. Então, a gente tem aqui um workflow, né, bem simples para mostrar para vocês aqui, de funcionamento. Então, a gente tem a opção aqui de criar a imagem, customizar esse deploy, criar a mídia de instalação, fazer o deploy ou criar uma imagem offline para fazer a instalação também, automatizar esse deploy e ver aí o status também. Então, a gente tem
um pequeno workflow. E aí, com esse workflow, o que a gente tem? A possibilidade de implementar sistemas operacionais em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem aí essa característica dentro da ferramenta. Implementação de hardware, de SO, independente de hardware, tá? Então a gente consegue fazer esse trabalho. Boot flexível, né? A gente pode trabalhar com várias formas de boot. Métodos de implementação avançados, né, dentro da ferramenta, vocês vão ver isso. Não vou dar spoiler aqui, o Fernando vai mostrar para vocês. Personalizar a implantação de acordo com a necessidade, né? Então, é uma outra característica que nós temos dentro do OS Deploy, que a gente pode personalizar essa imagem. Criar uma imagem utilizando técnicas modernas, o Fernando vai mostrar aí para vocês. Isso aqui ia ser um spoiler. Deixa eu passar para você, Fernando, o acesso aqui para apresentar. Obrigado, Tonimar. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela aí? Tá Aparecendo, sim. Implementação? Bom, maravilha. Implementação de sistema operacional utilizando o Desktop Central, né? Antigamente, né, há muito tempo atrás, acho que até na época minha do Tonimar aí, que a gente trabalha há pouco tempo nessa parte de gestão aí, de sistema operacional e tal, era bem manual, né? Então, você tinha que pegar os computadores, né, e fazer a instalação, e instalava os drivers, instalava o sistema operacional e por aí vai. E depois instalava as aplicações da empresa, né? O Desktop Central, né, ele dá a opção, né, de ter uma máquina, né, um computador modelo, né, um desktop modelo ou até mesmo um servidor, onde que desse computador é extraída a imagem, né, e depois utilizado para fazer a implementação em outros computadores da empresa. E com isso acaba deixando tudo num padrão e de forma mais automatizada. Antes de eu iniciar a parte de criação de imagem, né, eu vou falar um pouco da questão de repositório de drivers, né, que é por onde eu costumo iniciar, né, essa questão de criação da imagem e tal. Existem vários ambientes, né, que não tem, tipo, não possui um modelo apenas de desktop, então são várias marcas, vários modelos e por aí vai. E junto com o Desktop Central, né, para não correr o risco de ter que fazer a reinstalação dos drivers, a gente consegue baixar os drivers do fabricante e já criar o repositório para ficar tudo pronto. Então, a Dell, por exemplo, né, a Dell ela tem um link específico que é possível baixar os arquivos .inf, né, que é para fazer automatização de deploy de sistema operacional. Outras marcas, né, que não possuem essa opção, né, é possível fazer o download, né, dos arquivos até mesmo .exe, e com isso extrai, né, esses arquivos, né, o .exe mesmo tem a opção de extrair, e é possível carregar os arquivos .inf. E dá para fazer uma coleta manual, né, onde é colocado um nome, né, eu só não vou demonstrar aqui porque a gente acabou não baixando nenhum arquivo. Vai incluir o escritório remoto e qual que é o caminho e as credenciais. Aí o que ele vai fazer após isso? Ele vai criar um repositório de drivers e ele vai trazer para que seja automatizado. Então é possível fazer a instalação com uma mesma imagem para vários modelos de computadores. A criação da imagem é bem simples, né? Através de uma máquina modelo, né? Que é instalado primeiramente apenas nessa máquina no sistema operacional e parametrizado de acordo com os requisitos da empresa. Então, após a instalação do sistema operacional, é instalado todas as aplicações pertinentes à utilização da empresa. Depois dessa parte, a gente faz a criação da imagem, né? Ele vai extrair essa imagem do computador modelo. Então, eu vou demonstrar aqui. Bom, vamos selecionar um novo computador.
o escritório remoto. Vou dar um nome aqui. O computador que será criada a imagem, né? Ou seja, qual que é o computador modelo. Eu vou escolher aqui o Lab SDP. Aqui é assim. Temos um desktop, que é o Windows 10, e outros servidores, que é o Windows Server 2012 R2 e 2016. Por enquanto, né, o Desktop Central ele só está dando a opção de fazer automatização de deploy de sistema operacional de sistemas Microsoft, mas já está em desenvolvimento a questão de fazer deploy de outros tipos de sistema operacional. Então, vou selecionar o computador. É possível colocar o IP e o FQDN, mas como já está aqui, já traz já do AD, ele já acaba trazendo essas informações. Vou buscar detalhes da partição. Ele vai identificar quantos discos, quais partições tem no servidor, né, e outros detalhes também. Essa operação demora alguns minutos, não muitos. E também vai depender do tamanho da imagem do sistema operacional. Bom, ele já buscou né, qual que é qual que é o servidor, né, o escritório local e os discos, né? E através dessa parte dos discos, né, vamos supor que esse servidor tivesse 3 ou 4 discos. Basta só desmarcar e ele não vai não vai criar a imagem com esse disco selecionado. Eu não vou dar prosseguimento porque assim acaba demorando muito, né? Esse deploy, essa captura de imagem. Então é necessário também escolher o local do armazenamento da imagem. Bom, eu vou cancelar aqui para não atrasar muito. Após criar a imagem, né, a gente consegue fazer a personalização para a implementação, né? Então, mesmo após ter criado, né, a gente consegue selecionar quais as partições que vão ser utilizadas e tal. E para personalizar, é bem fácil também. É dado o nome, a gente seleciona qual imagem que vai ser customizada, né, vai ser personalizada. Eu consigo, através daqui, né, também selecionar quais os discos, né, apagar completamente, né, a partição. Por exemplo, se é um computador que já tem um sistema operacional instalado, é possível fazer a instalação do zero, ou se eu quero só adicionar uma partição, eu consigo fazer, selecionando aqui, eu vou adicionar só uma partição. A quantidade de disco rígido, né, que vai ser utilizado para fazer a implementação. É possível fazer um ajuste no disco, né, geralmente a gente deixa habilitado aqui como padrão. Configurações pós-implementação, ou reiniciar, ou desligar, ou fazer as configurações fornecidas abaixo, ou configuração específica de um computador. É possível fazer, né, por exemplo, se é um computador de um usuário que está apresentando problema, né, ou vai ser feito, né, a entrega de um novo computador, é possível fazer o backup, né, do usuário, né, desse computador, e fazer o deploy junto com a imagem. Uma opção muito importante, né, que é a questão do seed, que às vezes já vimos vários técnicos, né, que acabam fazendo essa implementação de forma automática e mantém o mesmo seed do computador de referência, né, do computador modelo. Então, para que isso não aconteça, né, marca aqui para gerar um novo seed. Então, quando a máquina antes da máquina C ingressar no domínio,
o OS Deploy do Desktop Central, automaticamente ele vai executar um sysprep na instalação do computador e após isso ele inclui a máquina no domínio. Se caso tenha um script, né, para definir o nome padrão, né, se for fazer de modo automática, pode manter. Então, basta colocar, né, o nome do computador e as strings, ou especificar o nome do computador durante a implementação, né, que basta editar o domínio, a credencial, a OU que vai ficar o computador. Contas do usuário local, né? Então, ele vai trazer, né? Geralmente ele traz as contas já presentes na imagem padrão, na imagem modelo, ou é possível adicionar, né, um novo usuário. Então, como ele é interligado com a Active Directory, a gente consegue trazer esses usuários, né? Tudo mais, incluindo os grupos necessários, né? Ou se a empresa não utiliza o administrador padrão, já criado já na imagem, utiliza um outro de acordo com a política da empresa, também é possível criar. Aplicativos a serem instalados, né? Às vezes mesmo com a imagem já pronta, e se é para algum computador específico, é possível selecionar outros aplicativos, né? Para serem instalados e os drivers também. Então, basta selecionar, dá para adicionar um novo aplicativo, vai colocar um nome, o .exe, né? Ele vai trazer aqui qual que é o caminho e especificar o comando para instalação, né? Geralmente é instalação /i /q para fazer de modo silencioso. E criar um modelo de implementação. Bom, a questão de implementar a imagem, né, ela pode ser feita de forma automatizada, né, ou de forma manual. De forma automatizada, ele vai fazer através do PXE, né, do boot PXE da máquina, que faz através da rede. Então, com isso é possível fazer uma configuração no DHCP para aceitar apenas determinado range, e nessas configurações tem as opções, né, do escopo do DHCP para permitir o boot através do PXE. Uma dica, né, um detalhe importante, né, por que separar um range para fazer o deploy de sistema operacional através do PXE e não deixar para a rede inteira, né? Para não acontecer alguns acidentes, né, e acidentes graves no ambiente. Por exemplo, eu já vi casos, né, que foi implementado a parte do Desktop Central, né, de fazer a implementação de SO, e foi configurado em todo o escopo DHCP para permitir o boot PXE. O técnico, né, acabou cometendo um erro e disparou o boot para o ambiente inteiro, né? Então, uma dica importante, vai fazer implementação de SO através do PXE, separa o range, faz a configuração apenas para esse range aceitar o boot através do PXE. Bom, para implementar a imagem, né, vamos adicionar uma tarefa de implementação. Qual o modelo que eu vou escolher, né? No caso aqui a gente tem um desktop modelo, mas poderia ser esse sistema operacional do RH, da parte financeira, cada um com as suas particularidades. Aqui ele vai trazer um resumo, né, os detalhes da implementação, qual que é o nome do modelo, a partição, o número do disco físico, né, que no caso está 0 porque acabou fazendo através de uma VM. O ajuste de disco está habilitado, né, então ele vai acabar ajustando isso de acordo com o que está na implementação, iniciar o computador, quais são as partições que serão implementadas. Na próxima etapa, a gente acaba selecionando qual escritório remoto, né? Então, se tivesse outros escritórios, né? outras localidades, era possível fazer a seleção aqui. E com isso ele faz a distribuição para os servidores de distribuição do Desktop Central. O modo
de implementação, né? Então, apesar de ter, mesmo tendo o cuidado de criar um range só para aceitar o PXE, a instalação só vai iniciar através da inclusão de senha, né? Então, quando for selecionado a boot para o PXE ou até mesmo por pendrive, que eu vou explicar mais para frente, só vai iniciar utilizando senha. Porém, né, não dá para só ficar garantido nessa senha, né? Então, eu vou reforçar, tentem, caso forem, né, fazer essa parte de implementação, separar sempre um range para fazer esse tipo de tarefa. E também é possível fazer um filtro, né, iniciar a implementação usando o endereço MAC, ou seja, eu só vou conseguir fazer a implementação em computadores que estão marcados com o MAC. Outros dispositivos eles não vão fazer isso. O que seria interessante isso daí, né? Além de mais uma camada de segurança aí para fazer a implementação. Às vezes, né, hoje em dia, né, com essa questão de home office, né, tem muitos usuários que estão trabalhando em casa, né, não tem a possibilidade de ir para a empresa, né, por causa de restrição, por causa dessa questão da pandemia. Então é possível criar essa imagem, né, filtrar ela para fazer a instalação apenas no Mac do usuário, né, para não correr o risco dele ter que fazer a instalação num computador pessoal, e gerar um pendrive e enviar, né? É possível até gerar uma ISO, né? Caso tiver drive de DVD. E configuração da implementação. O método de implementação, né? Em rede, unicast ou multicast, né? Dá para agendar a implementação. Então, uma questão que faz diariamente ou uma vez, né, de acordo com a necessidade. Bom, e está feita a nossa imagem, nossa tarefa de implementação, né? Então, a partir dessa daqui, ele vai fazer, ele vai utilizar esse modelo para fazer a implementação. A tarefa instantânea, né? Também é bem parecido, né? Também vamos escolher o modelo, ele traz as mesmas configurações, o escritório remoto e só que aqui no caso, né? Ele só vai trazer a questão da senha, né, para fazer a implementação de modo instantâneo. Standalone Task, que seria a criação ou de um pendrive, né, ou de uma ISO, né, para fazer a implementação, né, e a criação é bem parecida com os outros dois que eu tinha explicado, vai escolher qual que é o modelo, o tipo de mídia, né, já está criado aqui um USB, que traz todas as informações, qual que é o computador de destino, né, também, igual que eu falei, né, às vezes o usuário está em home office, né, então é possível adicionar um computador, apenas um computador, ou importar um CSV com uma lista de vários computadores para fazer essa implementação. Bom, aqui na parte de drivers, né, ele traz os drivers que foram descobertos, né, na criação da imagem padrão e os drivers que foram descobertos após a criação do repositório de drivers. A questão do backup, né, do perfil de usuário, né, que vai ser configurado, né, adicionar o escritório local e adicionar os computadores que vão ser feito o backup, né, desse usuário. Bom, após criado a imagem, né, dos computadores, modelos e tal,
elas vão aparecer aqui em repositório de imagem. Além da opção de fazer, né, utilizar um computador como modelo para fazer a implementação, que acredito que seja a maneira mais prática, né, também é possível fazer através da ISO, né, do sistema operacional. Então, basta colocar um nome, né, selecionar o escritório e o caminho da ISO, né, e selecionar a credencial que vai acessar essa ISO e dar um save. E ele vai acabar aparecendo aqui, imagem Windows 10, Windows Server e por aí vai. A parte de mídia reinicializável, né, que já vem por padrão pronto a PXE, né, e USB e ISO, mas é possível também fazer, né, a criação de forma manual. É muito difícil utilizar essa opção, né, porque como já vem pronta, apenas se for um caso bem isolado. Questão de adicionar aplicativos, né, caso seja necessário, né, aplicativos adicionar posteriormente, né, a imagem. É possível também, marcando adicionar aplicativos, vai dar um nome, escolher o arquivo, né, conforme mostrei anteriormente, e os comandos para fazer a instalação. E aqui vai acabar trazendo quais os aplicativos que tem para fazer a implementação junto com a automatização de implementação de SEO. Fazendo um comparativo, né, com outras ferramentas de mercado, né, na parte de implementação de SEO, algumas delas, né, é necessário fazer a edição do arquivo unattended.xml e que requer dá muita mão de obra, muito trabalho, e se errar um caractere, você perde toda a implementação. Desktop Central não necessita fazer essa edição, basta criar a imagem, é totalmente automático e bem intuitivo. Eu vou passar a vez agora para o Tonimar, que ele vai passar um pouco da teoria de gerenciamento de dispositivo móvel, e daqui a pouco a gente volta. Pronto, Tonimar. Deixa eu ligar aqui de volta. Beleza, estão vendo a minha tela já de volta? Tá ok. Aproveitar, né, o complemento do que o Fernando falou aí sobre a criação da imagem e tudo mais. A gente separou aqui como, né, esse processo de deploy da máquina, ele demora um pouquinho, até para a gente ganhar tempo aqui com a atividade aqui para mostrar para vocês. Então, a gente acabou gravando um vídeo curto aqui sobre a continuidade, né, de um processo de uma instalação standalone, onde a gente cria a imagem e aí a gente executa ela dentro da máquina, aqui seguindo os passos que são mencionados ali. E aí a gente tem um vídeo aqui de 10 minutos que é ele fazendo que é a execução do download, né, da imagem para dentro do pendrive para depois realizar o boot dessa máquina e aí fazer a instalação da nossa imagem nesse computador que vai ser utilizado. Então, a gente gravou aqui um videozinho bem curto só para mostrar para vocês e facilitar para dar uma orientada. Então, continuando aqui, né, com a nossa parte aqui do Desktop Central, né, a gente falou do S-Deploy. O S-Deploy, aproveitando, né, ele pode ser adquirido junto com o Desktop Central, né, como um módulo do Desktop Central, ou apenas com uma solução. Então, a gente pode ter o Desktop Central junto com o S-Deploy, assim, o S-Deploy sendo um add-on do Desktop Central, ou eu posso só comprar, né, adquirir aí o S-Deploy, se for essa a minha necessidade. Então, tem essa possibilidade também. E agora a gente vai entrar no outro módulo, né, que é a parte de gerenciamento de dispositivos móveis, né, o nosso MDM, que assim como o S-Deploy, ele também pode ser adquirido de forma isolada, né, apenas a gestão de dispositivos mobile. Ou posso ter aí o meu EM, né, dentro do Desktop Central e contar com todos esses recursos. Então, falando aqui de gerenciamento de dispositivos móveis, vamos mostrar aqui uma das principais características, né, e a gente tem aí para aquele público lá que comentou na nossa pesquisa, 75% já utiliza o gerenciamento de dispositivo móvel, né, faz parte da empresa. Então, a gente consegue ter aí toda a parte de cadastro, né, de gerenciamento desses dispositivos,
gerenciar as aplicações, criar o famoso modo quiosque, né, que muita gente gosta de ter para travar ali o que a pessoa pode utilizar dentro do dispositivo mobile. A questão de perfis, né, criar um perfil corporativo e um perfil home, né, de usuário local e tudo mais. Questões de segurança também desse dispositivo mobile. A parte de configurações de e-mail, de acesso remoto, né? Então, assim, sim, é possível pegar o meu celular e acessar ele remoto através da ferramenta do MDM. Então, preciso dar um suporte ao celular de algum colaborador, a gente consegue fazer esse acesso. Tá? Salvo a questão da Apple, que a Apple não permite, né, fazer o acesso remoto, onde você consiga conduzir, né, gerenciar o equipamento, consegue apenas visualizar, mas também você consegue abrir um chat, fazer um bate-papo e orientar o usuário por ali. No restante, né, a gente consegue ter o acesso completo ao equipamento e controlar. Então, auditoria, relatórios, fazer o track de geolocalização, gerenciar conteúdo, né, colocar arquivos dentro desses recursos aí mobile, deploy de aplicações, gerenciar todo o ciclo de vida, né, desse endpoint também. Então, aqui a gente tem um pouco da arquitetura da solução do MDM, né? E aqui até um ponto importante de comentar, que ele também é relacionado ao Desktop Central. Tá? Então, a gente tem aqui os nossos dispositivos remotos, né, que a gente vai gerenciar os nossos MDMs. Tem aqui a nossa base, né, de informações, né, sobre cada um deles. A gente tem aqui para o Desktop Central, para o MDM, a questão do Security Gate. É uma camada, né, que fica numa DMZ, de segurança a mais para evitar que qualquer ataque da internet ou alguma sobrecarga venha direto ao servidor. Então, a gente tem esse gatilho aqui, esse Security Gateway, que faz uma barreira ali e um controle a mais. Tem uma pequena arquitetura aqui para mostrar para vocês aqui da topologia do nosso ambiente. E aqui a gente tem também o que é suportado pelo nosso MDM. Então, a questão do iOS, né, do iPad também, parte de Mac, a Apple TV, o Chrome, o Windows e Android. Então, a gente tem aqui um pouquinho das características do que a gente tem para mostrar. Então, eu vou entrar aqui aproveitando, tá, Fernando? Eu vou mostrar essa parte aqui, que já está na mão aqui do device, do mobile device aqui. Pessoal, já está já estou na tela aqui já para mostrar. Então, aqui um ponto importante, né? Até legal de comentar nesse ponto. A gente está utilizando a versão cloud do Desktop Central. Então, a gente possui a versão on-premise do Desktop Central e do MDM também. Tá? Então, a gente tem aqui o que o Fernando está mostrando para vocês. Está tudo no nosso ambiente aqui de sessão. Deixa eu voltar aqui de volta. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar a versão mobile, a versão, desculpa, on-premise, que eu não tenho nada registrado aqui, ou utilizar a nossa versão cloud. Então, eu posso utilizar o Desktop Central com o módulo de MDM integrado na versão cloud também. Na versão cloud existem algumas diferenças, né, com relação à versão on-premise, como, por exemplo, o S-Deploy não está disponível para o ambiente cloud. Então, a gente não tem ele no momento disponível na versão cloud, somente na versão on-premise. E aí a gente tem aqui o nosso painel de gerenciamento, né, o nosso controle. Então tem o nosso dashboard com as atividades que a gente tem aqui e tudo mais. Então a gente tem um painel onde tem aqui o registro de todos os dispositivos. Aqui também, o dispositivo que está inativo. Então a gente tem todo o histórico, né, todo o inventário dos nossos dispositivos mobile aqui no ambiente. Então, já tem aqui a visão percentual de cada um deles, de acordo com o tipo de dispositivo. Informações importantes, né? Como, por exemplo, a última vez que tiveram contato com o servidor. A gente tem um equipamento aqui que está mais de 30 dias, se comunicou, que é o iPad aqui, está desligado. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento também por aqui e ter esse monitoramento. Assim como a gente faz no Desktop Center para os nossos endpoints, a gente vai conseguir fazer por aqui também. Resumo por plataforma, né?
por aplicativos e tudo mais. E a gente começa a entrar na parte de gerenciamento desses recursos propriamente ditos aqui também. Então, a gente tem aqui a questão de grupos de dispositivos e usuários. A gente pode criar grupos, né? Um grupo corporativo, um grupo, no caso aqui, meu aqui, um pessoal, cadastrar os equipamentos. Dentro desses grupos, a gente pode criar, claro, né, os dispositivos que a gente tem e os perfis que estão aplicados para cada um deles. Assim também como os aplicativos. A gente pode fazer a distribuição de aplicativos por aqui, documentos. A gente consegue fazer essa gestão através da ferramenta aqui de uma forma bem tranquila. Então, documento que a gente quiser fazer aqui, ver os perfis e em perfis, um ponto importante, né? Que é por aqui que a gente começa a fazer a configuração de segurança, né? Então, vamos editar aqui uma. Então, a gente pega aqui a configuração e aqui a gente vai editar esse perfil e definir todos os itens que a gente quer ter. Se a gente vai aplicar senha ao dispositivo ou ao perfil de trabalho, então a gente pode configurar isso, né? Também aqui. Se a gente vai configurar requisitos de senha, senha padrão ou remover a senha. A senha deve conter, então a gente tem aqui toda a padronização de senha e outras informações também, né, para segurança. Questão de restrição, aí a gente entra em certos pontos, né, que a gente vai ter aqui a questão de quais equipamentos se aplica. Então, eu quero a câmera, aqui é um exemplo Android, né? Quero restringir a minha câmera, o acesso à câmera, questão de segurança. Então, tem uma série de configurações dentro do dispositivo que a gente pode configurar aqui para fazer esse controle. A gente comentou, né, a parte de quiosque. Você pode vir por aqui também e transformar esse equipamento em um quiosque, e aí eu posso ter autoconfiguração para uma aplicação só ou multi-aplicações. Então, eu venho aqui e defino as aplicações que eu vou ter, por exemplo, o Chrome e o Google. Então, ele vai poder acessar somente essas duas aplicações. Então, a gente consegue ter todo esse controle, a questão de senha para o quiosque parar, restrição do dispositivo. Então, a gente tem uma série de controles que a gente pode ativar aqui. Papel de parede, a gente pode definir por aqui também. A gente tinha comentado a questão de Wi-Fi, VPN, e-mail. Tudo isso a gente deixa configurado aqui, a parte do ActiveSync, do Exchange, também aqui. A gente tem todas essas informações, parte de certificado. A gente consegue, de uma forma bem simples, ter esse controle. Voltando aqui na parte de perfis, a gente pode criar aqui pode criar um perfil, por exemplo, do iPad, modificar, e aí a gente vai ter as configurações da Apple, para esse caso aqui, o FaceTime, segurança, avançado. Então, de acordo com que cada plataforma, né, permite a gente ter de controle, a gente vai fazer essa ação aqui também. Tá? Então, a questão de configuração de quiosque, tudo isso, a gente vai fazer por aqui. E aí tem a parte de inventário, né, aqui também. Então, a gente tem o inventário de aplicações, dos dispositivos, que a gente tem aqui nesse caso, né, que eu peguei aqui. A gente pode vir aqui e dar uma olhada, tem aqui o nosso iPad. Então, tudo isso a gente vai ter de informação dentro. Então, se a gente quiser gerenciar, de repente, um aplicativo, né, desculpa, um dispositivo, pode pegar aqui, vamos pegar uma cobaia aqui, o nosso Motorola, a gente consegue ver o perfil que está atribuído para ele, no caso nenhum, aplicativos que foram feitos, então a gente já instalou o Adobe Reader ontem à noite, aqui, a instalação, a gente pode atualizar, pode colocar documentos também, né, gestão de conteúdo, a gente pode fazer tudo isso aí também, por aqui, ter esse acompanhamento, né, dentro do nosso ambiente. E aí a gente vem aqui no nosso inventário, tirei ali o filtro que a gente tinha aplicado, a gente pode vir e ver todo o histórico, né,
de cada um dos equipamentos que nós temos. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o Moto G, que a gente estava mostrando, ver as informações dele, como utilização de memória, o MAC do Wi-Fi, nome e outras informações, dados do dispositivo, como sistema de rede, tudo que ele traz de informação, a operadora e tudo mais, os aplicativos instalados, certificados, se tiver restrição nele, então o que tem aqui aplicado para ele, a questão de geolocalização também desse equipamento, tá? Então a gente tem essa possibilidade de fazer não só a localização atual, como ver também o histórico dele, onde que ele estava nos últimos dias. Então você consegue ter toda essa parte daí também. E para ajudar aqui, né, para a gente já mostrar, a gente tem aqui a parte do acesso remoto. Deixa eu pegar o celular aqui para a gente demonstrar esta parte. Então aqui ele vai fazer a comunicação com o meu dispositivo, que está aqui, nossa cobaia. Tá, vamos pegar aqui, deixa eu abrir o MDM, né? O agente está aqui, ele pede para a gente conectar, né? Pedir para o usuário iniciar o acesso remoto. Aqui dentro, só ver aqui como é que está a bateria desse cara aqui. Então ele vai fazer a comunicação com o dispositivo. Vou colocar aí dentro aqui do Wi-Fi para facilitar. O meu link não está legal aqui. Fecha aqui. Pegar o iPhone. A gente pegou o iPhone é legal, execução remota. Nem pensar em clicar ali para apagar tudo, né? Senão já viu. Beleza. Vamos iniciar a transmissão. Tá, aqui ele já está fazendo a leitura aqui, já apareceu para a gente na tela a informação, agora ele vai carregar a tela aqui para a gente dentro do ambiente. Como eu estou fora aqui, está tudo trancado na sala que eu estou aqui, ele está brigando com o Wi-Fi para comunicar. Então vai levar um pouquinho, mas ele já está abrindo a sessão para a gente. E eu estou aqui no nosso celular, aqui, ó, no meu celular, no meu iPhone, vendo a tela e fazendo o gerenciamento. Então aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui no catálogo de aplicativos para mostrar o que eu tenho aqui. No caso de documentos, se tivesse algum documento também, conseguiria ter esse acompanhamento. Detalhes do dispositivo, as informações, nível da bateria, espaço livre e tudo mais. Questão de conformidade, né? Eu poderia clicar aqui para ver se está de acordo, então eu dei um update. A gente pode ver várias informações, e eu, como eu comentei com vocês, a parte de chat. Eu posso abrir aqui, ó, no caso do Mac, né, no caso de Apple, em breve a gente vai ter esse suporte. Se fosse um Android, eu teria conversado aqui já e iniciado o chat para ele. A gente consegue vir aqui, fazer uma captura, ver as informações de rede. A gente consegue fazer todo o acompanhamento. Então, se a gente vir aqui, eu sair da sessão, né, aqui no caso, teria todo o acompanhamento do que eu tenho em execução. E aí eu posso fazer até o transcript, né, no caso, se tiver o chat, posso fazer o download dele também. Então, demonstrando para vocês aqui um pouco de como é que funciona a parte de acesso remoto, a gente tem essas facilidades. E aí, no caso de geolocalização desse meu equipamento, a gente consegue pegar aqui e ver o que eu fiz hoje pela manhã. Então,
os acessos que eu tive aqui, para onde que eu caminhei e tudo mais. Então, a gente consegue ver a localização aqui, onde que eu saí, todos os passos, até onde eu fui, e o caminho de volta que eu fiz com o celular. Se eu for olhar ontem, a mesma coisa que eu fiz aqui, a gente vai ter todas essas informações para acompanhar o percurso do celular aqui, até onde que eu andei com o celular. E a gente tem aqui outras opções também, né? Então, eu poderia vir aqui, no caso, se foi roubado o aparelho, pode fazer apagar ele por completo, um pagamento corporativo. Então, a gente pode fazer uma série de informações, localizar aqui também o equipamento, ou habilitar o modo perdido. Então, uma série de ações para o gerenciamento do dispositivo. E, inclusive, a gente tem outras ações aqui que a gente pode executar, que é a questão do monitoramento de bateria, né? Fazer o tracking do nível de bateria. Então, a gente pode colocar aqui o intervalo que a gente quer, né? Em horas ou minutos. E ele vai ficar monitorando ali como é que está a bateria dos equipamentos que eu tenho aqui. Então, pode vir aqui e olhar todas as informações que nós temos relacionados a esses recursos aqui também. Perfeito? Esqueci de algum ponto, Fernando? Não, acho que não. Acho que um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar é que a parte de gerenciamento de dispositivo móvel do Desktop Central não precisa de nenhum outro serviço, por exemplo. Porque tem ferramentas de mercado que, para fazer a gerência de dispositivo móvel, pede para ter um subscription do Intune, por exemplo, né? Então, a parte do Desktop Central de MDM não requer esse tipo de assinatura, né? Ele faz tudo só por ele mesmo. Show de bola, perfeito. Um outro ponto importante que você falou nessa parte, a gente também tem aqui a questão de atualizações automáticas, né? De automatizar a atualização de SO dos dispositivos Android e iOS. A gente pode criar uma política para iOS, fazer aqui a configuração e utilizar também aqui para atualizar o SO dos dispositivos mobile também. Então, a gente tem todas as configurações por aqui, do que a gente precisa configurar, a questão de update automático, né, de aplicações, então a gente pode fazer essa parte, gestão de conteúdos, a gente, de uma forma bem simples, a gente pode adicionar arquivos, né, a gente pode selecionar no nosso ambiente aqui, a gente já tem um aqui, deixa eu ver se tem algo não comprometedor aqui. Aqui não vou ter nenhum documento para fazer um teste, mas poderia subir aqui e fazer o deploy dele dentro dos nossos equipamentos. E aí a parte de relatórios também, né? A gente vai conseguir ver aqui aplicações por dispositivo, então tudo que a gente tem de inventário, fazer agendamento de relatórios, pode verificar aqui quem está de aplicações na lista negra, a gente pode criar também uma blacklist de softwares para dispositivos mobile. Então, a gente tem esse tipo de gerenciamento também. Por modelo, né? Saber quem que foi feito o root e tudo mais aqui nos equipamentos. Então, tem toda essa parte. E a parte de auditoria também, para saber todas as ações que foram realizadas. Então, tem um comprometimento com a parte de segurança também. Certo, pessoal? Então, hoje, né, para a gente encerrar, foi esses dois tópicos que a gente precisava cobrir para vocês aí, a parte de deploy de OS e também a parte de gerenciamento mobile. E antes de abrir a parte de perguntas, né, um ponto que a gente não colocou na agenda, mas a gente comentou sobre a parte de integrações do Desktop Central. Então, vamos entrar aqui no administrador novamente. E nós temos algumas integrações possíveis de ser feitas com o Desktop Central. Por exemplo, quem aí já é usuário do Service Desk Plus, a gente pode fazer a integração com a ferramenta.
Então, a gente tem aqui a opção, né? Vou só modificar para mostrar como é simples, né? No caso, a integração com o Service Desk Plus. Então, eu tenho aqui o local para colocar o nome do meu servidor, né? A porta que eu estou utilizando e a chave, né, da API que eu tenho lá entre o meu Service Desk Plus com o Desktop Central. Feito isso, ele vai verificar aqui as informações se bateu, e aí ele vai habilitar para a gente aqui o que a gente quer configurar nessa integração. Se a gente quer importar para o Service Desk Plus os dados de ativos, né? Então a gente tem essas informações. Dos dispositivos móveis também, então imagina, eu tenho o meu Service Desk Plus, e aí eu integro com o Desktop Central e eu passo a receber os recursos, né, todos esses recursos que a gente viu aqui, direto no meu Service Desk Plus. Outro ponto importante, né, no nosso catálogo de serviços, dentro do Service Desk Plus, eu posso criar um catálogo voltado à parte de solicitações de uso de software proibido. Então, eu posso configurar aqui o template que a gente vai utilizar no Service Desk Plus, e toda vez que um usuário tiver com software proibido e ele quiser continuar utilizando esse software, faz uma requisição. Então, eu começo a ter um controle maior, né, até com relação a chamadas, por que eu entender melhor o meu ambiente, né? Por que o pessoal está precisando utilizar esse determinado software e tomar outras atividades. A gente consegue ter esse controle por aqui também. Um outro ponto importante, dentro do Service Desk Plus, vai ficar habilitado também implementar softwares direto do ticket. Então, algum solicitante faz uma requisição, vai abrir a opção, deixa eu entrar aqui no Service Desk Plus para mostrar como que é isso aí. Então, está aqui no nosso Service Desk Plus. Deixa eu só ver se a gente fez só em uma via aqui a integração ou não. Beleza. Então, tem aqui as configurações para instalação de software. Seleciono aqui os modelos que eu quero, né? No caso, modelo de serviço ou todos, só para a gente facilitar aqui a nossa vida. Vamos abrir aqui um chamado específico. E a gente tem as ações personalizadas. Então, aqui dentro de um chamado, né? Claro, se eu configurar o template bonitinho aqui para ficar melhor, eu posso, a partir daqui, já vir e selecionar a ação para fazer o nome do software que eu tenho, qual a estação de trabalho ou o usuário em questão. Então, aqui a estação de trabalho, vamos pegar aqui esse cara, vamos fazer a instalação, nome do usuário, vou instalar ou desinstalar. Após instalar, fechar o chamado. Então, a gente vem aqui, salva. Deixa eu fazer o restante das configurações, né? Aqui no caso, essa máquina não está disponível. E aí ele vai fazer a instalação. Então, só para mostrar para vocês como que é simples a configuração. Faço aqui tudo o gerenciamento através do meu Service Desk Plus. Então, a gente acaba agregando muitas outras funcionalidades também. Então, a gente tem essas características. A questão de acesso remoto também. A gente pode ter essa ferramenta integrada e fazer o controle. Tá? Então, aqui, fez esse passo aqui, já está configurado e integrado entre as nossas ferramentas. Então, falar de integração entre as soluções da Managed Engine é uma forma muito simples, né? Não tem muito segredo de integrar, né? A gente, quando fala de integração, muita gente se assusta, né? Porque a gente vê cada situação, cada solução de mercado que você precisa gastar um tempo muito grande ali fazendo configurações para ter uma integração. Aqui, basicamente, é colocar o nome do servidor e a chave da API, que ele já vai te ajudar a localizar, né, na outra plataforma, e você já tem um ambiente integrado, só setar o que você quer receber de informação e está pronto para começar a utilizar. Então, essa é uma das características das soluções que a gente oferece para ajudar vocês no dia a dia. Então, hoje a gente conclui aí, né, o nosso bate-papo, nosso masterclass sobre a parte de EMS, né, de gerenciamento de endpoint de segurança. E antes aqui de agradecer a todos aí vocês, né,
Obrigado pelo tempo de cada um. A gente vai abrir agora para as perguntas e também deixar aqui alguns canais, né, que a gente tem aí, o YouTube, vocês já podem verificar, para quem não viu a última sessão nossa da terça-feira, que está publicada também, tá legal? E o nosso canal no Instagram e também o nosso blog, com bastantes informações aí, muitas informações para ajudar no dia a dia. Vamos às perguntas, então. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui já. Eu consigo gerenciar atualizações de SO dos dispositivos móveis? Bom, eu acho, Iago, você deve ter visto que eu acabei de mostrar como é que a gente faz essa configuração, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui os nossos dispositivos móveis. E aí, no gerenciamento aqui, a gente tem as opções de configuração de atualização de SO. Então, é só criar a política aqui para cada um dos SOs e já fazer essa configuração. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Quem tiver aí pode ficar à vontade também. Tem outra pergunta relacionada a inventário do Desktop Central. Vamos passar lá. Passando para dar uma reforçada aqui com relação ao inventário. A ferramenta possui, tá, o módulo de inventário, onde a gente vai ter todas as informações dos computadores, de hardware, software, a configuração de alertas, como o Fernando comentou na última terça-feira também, né? A gente pode verificar aqui software que foi desinstalado de forma automática, né? Aqui por conta da nossa política de configuração, então a gente vai ter todos esses alertas aqui. Um relatório do inventário, né? Por SO, por fabricante, por uso de disco. Então a gente vai ter uma série de informações para o inventário que dá informação de tudo que você precisa, né? O próprio registro aqui dos aplicativos que são como proibido, né? As configurações de desinstalação automática que podem ser feitas, bloqueio de executável, a medição de software também, que a gente pode ter dentro da ferramenta, que a gente pode configurar aqui também. O gerenciamento de licenças, né? Você pode até agrupar, porque a gente sabe que às vezes vai saindo versão do mesmo produto, então a gente pode criar aqui, por exemplo, um 7-zip. Vamos criar aqui só para simplificar. E aí a gente pode, quando tiver outras versões aqui que saírem, ó, 19001, alguma coisa desse gênero, a gente pode adicionar aqui, ó, as versões sendo responsável por uma só. Então a gente tem essas facilidades para agrupar no gerenciamento. Então, se a gente for olhar as licenças que nós temos, né, ou até mesmo a parte de software, a gente vai ver aqui o 7-zip da forma como a gente criou, e aí todas as versões que tiverem dentro dele vão ficar agrupadas em uma só. Então, facilita muito a gestão, né? Isso eu lembro quando eu tinha as milhões de versões do Office, por exemplo, você ia atualizando e ia criando um grande problema para as ferramentas de gerenciamento. Então, você consegue por aqui fazer esse acompanhamento, gerenciar a licença como um caso específico, né? Vamos criar aqui a licença, quem é o proprietário, o tipo da licença, as informações, gerar notificações também, né? Sobre quando expirar, para quem avisar e tudo mais. Então, tenho aqui as máquinas que estão instaladas e tudo mais. A gente consegue ter esse gerenciamento de uma forma bem tranquila. E a parte de configurar os alertas de acordo com a sua necessidade. Outra pergunta. Quando você cria a imagem e vai instalar em outro equipamento, a licença do Windows muda de acordo com aquele equipamento? Então, vamos voltar aqui na questão do OS. Como é que tem aqui a licença, o gerenciamento? O Fernando mostrou aqui algumas características da personalização da implementação. Deixa eu pegar aqui e mostrar esse ambiente. Então, a gente gera o CID, né, novo aqui, e a gente tem essa licença. Isso aí vai ser feito
depois, né, quando você fizer a instalação. Aqui está implementando a instalação e fazendo as configurações. Normalmente, num caso como esse, né, de você ter a implementação das imagens, você vai ter na sua organização, ou, né, na sua empresa, um acordo, né, no caso, por exemplo, com a Microsoft, com relação à quantidade de licenças. Né? Então, você vai ter aquele pacote de licenciamento. Dificilmente você vai encontrar no ambiente corporativo, né? Aí você pode até me explicar melhor se é o seu caso ou não, onde você tem uma licença para cada desktop, né? Então, geralmente as empresas têm um volume, né, adquirido, e aí você faz o deploy já utilizando esse mesmo volume de licenciamento. Então, se foi isso que eu te expliquei aí, eu já queria fazer a imagem já com a licença e você pode trocar depois também. Isso em uma ação pós-deploy. Né? Bom, eu vou responder pergunta aqui, aí o Júnior aí que fez a pergunta, depois ele pode responder se está certo ou não. No módulo de gestão aqui de ameaças e pets, você vai ter todas as informações, né, dos pets que são feitos download. Então, se existem várias configurações, como a gente comentou na semana passada, né, com relação a políticas de integridade do sistema, a questão de você pode criar grupos de testagem, né? Então você pode fazer um plano de implementar os pets diretamente ou criar um plano de aprovação, né, e teste para fazer essa implementação dos pets, onde eu posso manter a aprovação dos pets ou deixar todos como não aprovados e aprovar conforme a minha necessidade. Tá? E aí um ponto importante aqui, né, sobre essas formas, essas políticas de implementação, um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado é com relação à política, né, de implementação do patch. Deixa eu só acertar o browser aqui. Com relação à política, porque eu posso ter aqui, isso acaba, em alguns casos, o pessoal se confundindo com a gestão de patch e automação. Eu posso ter um deploy manual, né, onde eu vou fazer aqui, criar uma tarefa de deploy manual, selecionando os patches e tudo mais. Vamos mudar aqui a configuração. Então, eu tenho a implementação manual, selecionei meus patches, o meu target, o momento que eu quero fazer a instalação, obedecendo uma política, tá? Uma política também, aqui, e faço a implementação, que eu posso escolher fazer imediatamente ou conforme o meu ciclo de processamento aqui das ações. E uma outra, aqui ele vai mandar fazer. E uma outra característica, né, uma outra ação é criar uma tarefa de automação, onde eu seleciono o que eu quero, né, que eu quero que faça os updates. É muito comum o pessoal utilizar o manual selecionando tudo e aqui também fazer o tudo também. Então, assim, é importante você saber aqui o que você quer realmente fazer o patch, as informações, né, de severidade também, definição de antivírus, de driver, o patch após quantos dias, né, você vai querer aqui depois de aprovado ou liberado. Então, selecionar aí essas informações, selecionar a política também, então, tomar muita atenção, que essa mesma política é a que a gente aplicou no manual. Então, eu posso vir aqui o quanto antes. Então, ele vai praticamente 24 horas por dia, todos os dias da semana, independente, não tem nenhuma restrição. E a gente acaba selecionando mesmo o target, né, vamos dizer assim, o domínio como um todo. E aí a gente tem o quê? Duas formas de implementação. Uma que é automatizada, que ela vai ficar, a cada momento que ele descobrir um update, ele vai aplicar, porque está automatizado aqui, os patches, igual eu tenho aqui embaixo. 2 patches bem-sucedidos, um que deu falha e um outro que está ausente. Então, a gente tem aqui esses controles, claro, de acordo com o patch não deve ter instalado, porque a máquina estava desligada, então uma série de pontos que a gente precisa verificar aqui no nosso laboratório específico. Tá? E aí a gente tem outro, e aí acaba executando uma dessas regras e, de repente, vencer ali e ficar perdido. Então, é outra coisa importante. Sempre definir um nome que fique fácil para o gerenciamento. Né? Então, update automático diário, por exemplo.
A gente sabe que isso aqui vai rodar, então, por isso tem várias plantas, colocar algo que identifique, né, como boas práticas por gerenciamento. Às vezes a gente vê alguns cenários, né, que o pessoal acaba criando tudo no default, tudo e acaba misturando, e você tem aí várias políticas, várias tarefas conflitantes, tanto as automatizadas quanto as manuais. Então é um ponto importante aí para a gente ter esse controle, e vocês, né, na administração, ter um cuidado maior aí para fazer essa gestão. Então aí o resto é deixar o Desktop Central trabalhar, ele vai fazer a parte normal. Aqui no caso estou rodando o manual e tem o automatizado rodando no paralelo. Então não há necessidade, né? Eu faço um ou faço o outro. É uma coisa pontual, eu uso ali um manual. Agora eu configurei as duas como iguais, provavelmente vai dar um erro porque uma está executando antes da outra, então a gente vai ter algumas coisas aqui de diferença, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, agradecendo vocês pela participação, e lembrar vocês, né, alguns recadinhos aí importantes. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 30, às 10 horas, nós teremos um webinar especial aqui, no caso, com um cliente da solução do Desktop Central. Então, a gente vai ter um case aí do Desktop Central para apresentar para vocês, onde a gente vai mostrar quais eram as dificuldades, o porquê da utilização. Então, serve como um comparativo aí para vocês terem ideia de como a solução pode ajudar o ambiente de vocês. Então, vale a pena, e quem ainda não utiliza o Desktop Central e está ainda em dúvida para começar a utilizar ou está em vias de, vale a pena aí, deixo o convite para vocês, que a gente vai mostrar como o Desktop Central tem ajudado essa empresa e pode ajudar vocês também. Então, agradecer novamente a todos. Fica o convite para a próxima semana. Participar aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar os próximos eventos que teremos em breve. Tá bom? Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua presença e demonstração fantástica, como sempre. E até a próxima. Obrigado, Tonimar. Até a próxima, pessoal. Abraço, se cuidem. Abraço, até mais.